Prezados estudantes, sejam bem-vindos à segunda semana de estudos. Nessa semana, trabalharemos os conceitos sobre consumidores, produtores e eficiência dos mercados. Quanto aos consumidores, produtores e eficiência dos mercados, estudaremos como a alocação de recursos afeta o bem-estar econômico pelo equilíbrio de oferta e demanda em um processo visando maximizar os benefícios totais recebidos por compradores e vendedores. A esse estudo denominamos de economia de bem-estar. E nesse tópico vamos trabalhar sobre excedente de consumidor, que ele versa sobre a compreensão sobre a disposição do consumidor para gastar, ou seja, a quantia máxima que um comprador pagará por um bem. Ela mede quanto esse comprador valoriza o produto. Nós vamos pegar, por exemplo, a venda de um objeto antigo, por exemplo, um Fusca 72, todo restaurado e com peças originais. 4 compradores apresentaram interesse no veículo. São eles os denominados compradores X, Y, W e Z. Os valores de interesse em pagar pelo bem variam de acordo com a disponibilidade de cada comprador. Desta forma, nós vamos definir o preço de venda a partir daqueles que tiverem disponibilidade financeira, que não deixarão, contudo, de ter interesse aqueles que não a possuem. Então, aqueles que não têm a disponibilidade financeira não desistiram do bem, contudo, não possuem um recurso suficiente para comprá-lo. Sendo o valor de um bem, por exemplo, de R$90 mil, apenas um comprador que estiver com a sua disponibilidade de pagamento mais próxima deste valor conseguirá adquirir o bem. Ou seja, nem todos possivelmente estarão dispostos por pagar por esse bem no valor que é solicitado. Então, faz-se necessário aí que seja avaliado qual que é o valor do bem e quanto que a pessoa está disposta a pagar. A disposição a pagar, se for maior do que o valor do bem, a gente denomina de excedente do consumidor e ele mede o benefício que o comprador vai obter por sua participação no mercado. Sabemos que os compradores sempre querem pagar menos pelos bens que os compram. Um preço menor faz os compradores ficarem em uma situação melhor, excedente do consumidor. Então, dessa forma, nós vamos entender que a maioria dos mercados, o excedente do consumidor efetivamente reflete o bem-estar econômico. Os economistas, eles partem da hipótese de que os compradores são racionais ao tomarem suas decisões e que suas preferências devem ser respeitadas. Essas pessoas fazem o possível para alcançar seus objetivos, obviamente dependendo da oportunidade. Os economistas também supõem que suas preferências devem ser respeitadas. Nesse caso, os consumidores são os melhores juízes de quanto benefício obtêm dos bens que compram. Outro ponto importante para esse estudo é o excedente do produtor. Quando a gente fala do excedente do produtor, nós vamos imaginar que somos proprietários de um imóvel, uma casa, e que desejamos pintá-la. E para isso, nós vamos realizar a consulta a 4 empresas que trabalham com pintura. A empresa A, B, C e D. Cada uma vai estar disposta a realizar o serviço a um preço que é por ela considerado justo. Pedimos o orçamento a essas 4 empresas e o serviço será oferecido àquela que fará o trabalho pelo preço mais baixo.
Cada empresa está disposta a realizar o serviço se o preço por ela recebido exceder o custo de fazer o trabalho. Então, este termo custo corresponde ao valor de tudo aquilo de que um vendedor precisa abrir mão para produzir um bem, quer seja o custo de oportunidade, despesa e o valor pago pela mão de obra. O custo de cada empresa representa o valor mínimo que ela aceitaria para trabalhar. O custo é, portanto, uma medida de sua disposição para vender seus serviços. Nós temos ainda o estudo que trata sobre a eficiência do mercado, que consiste no excedente do consumidor e o excedente do produtor, que são as ferramentas básicas dos economistas para estudar o bem-estar dos compradores e dos vendedores no mercado, as quais nos ajudam na abordagem de uma questão econômica financeira que é fundamental. A alocação de recursos, denominada pelos mercados livres, é desejável? É o que veremos ao compreendermos sobre o planejador social benevolente, que consiste num ditador onisciente ou onipotente e bem-intencionado, que deseja maximizar o bem-estar econômico de todos os membros da sua sociedade. Então, para a gente entender melhor a medida do bem-estar social e econômico, devemos lembrar de como medimos os excedentes do consumidor e do produtor. O excedente do consumidor, ele é medido pelo valor para os compradores, menos a quantia paga pelos compradores. Já o excedente do produtor, para o produtor, ele é medido pela quantia recebida pelos vendedores, menos os custos para os vendedores. Dessa forma, nós conseguimos entender quando somamos os excedentes dos consumidores e dos produtores, que temos o excedente total, ou seja, valor para os compradores menos a quantia paga pelos compradores, mais a quantia recebida pelos vendedores, menos o custo para os vendedores. A quantia paga pelos compradores é igual à quantia recebida pelos vendedores, de modo que os dois termos médios da expressão cancelam um ao outro, gerando uma nova expressão excedente total, que ela é medida da seguinte forma, ela é expressa da seguinte forma: excedente total vai ser igual ao valor para os compradores menos o custo para os vendedores. Então, esse excedente total de mercado é o valor total atribuído pelos compradores dos bens ou serviços, medido por sua disposição para pagar, menos o custo total dos vendedores que fornecem esses bens e serviços. Se a alocação de recursos maximiza o excedente total, dizemos que tem eficiência. Em contrapartida, uma alocação não será eficiente quando parte dos ganhos potenciais do comércio entre compradores e vendedores não está sendo obtida. Além da eficiência, o planejador social também pode se preocupar com a igualdade, ou seja, se diversos compradores e vendedores de mercado têm nível de bem-estar econômico semelhante. Em essência, os ganhos de os ganhos de comércio em um mercado são como um bolo a ser distribuído entre os participantes do mercado. Sugiro que façam a leitura da apostila, que façam as atividades, assistam todos os vídeos que são propostos e realizem então os estudos dessa semana.